Começando mais um Pode Empreender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso meio, para esse programa que foi criado para você, para te ajudar, para te sustentar, para te gerar fé, para te apoiar, te mostrar caminhos. Que você sabe que aqui da Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. Eu quero agradecer aqui, começar agradecendo já ao Leno, diretor da Alô TV, a Alô TV que abriu esse espaço para nós, porque hoje o Pode Empreender, ele só existe por essa oportunidade que foi nos dada. E ele foi criado exatamente pensando em você, que é empreendedor, que é empreendedora, porque a gente sabe que muitas vezes a nossa vida é uma vida solitária, mas quer dizer que agora você não está mais sozinho, nós estamos aqui para te apoiar. Quero agradecer também a todas aquelas pessoas que nos acompanham, pessoas de outros países, de outros estados, que nos estão sempre nos acompanhando. Nem sempre a gente consegue te agradecer, nem sempre a gente consegue responder todas as solicitações e os comentários, mas muitíssimo obrigado a você que é fiel. Quantas pessoas, fiéis ao nosso programa, que está sempre nos prestigiando e comunicando conosco. Quero agradecer também aqui a Exata Crédito, que é uma empresa que está sempre nos patrocinando, investindo em nós e fazendo também com que esse programa seja capaz de dar continuidade. Como aqui na Alô TV Brasil os melhores sempre estão aqui, hoje eu estou aqui com o Luiz Augusto, meu grande amigo, que é palestrante, escritor, né, estamos aqui com alguns livros dele aqui, que daqui a pouquinho a gente já vai falar muito sobre esse livro também. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o meu convite para estar conosco aqui. Deu certo, né, William? Graças a Deus, depois de uma longa, né, e tenebroso inverno aí, mas deu certo. Deu certo, que bom. Muito feliz pelo convite e agradecido pela oportunidade de estar aqui com você. Excelente. Ó, vou falar o que eu trouxe. Hoje nós estamos aqui com expert em comunicação, então eu tenho até que me, né, respirar corretamente, me comunicar corretamente. E você que está nos acompanhando, fique conosco. Dá tempo de você convidar ainda aí um amigo, um colega, manda para ele aí e a gente já volta já. Vai para o intervalo agora que a gente tem que faturar. É 2 minutinhos só, e a gente já volta. Fica aí, 2 minutinhos. Tá transformado, tá bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, posso dizer que é amigo de muitos anos, né, de longas datas, meu amigo Luiz Augusto. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui, né? Luiz, que ele é palestrante, escritor, né? E eu quero exatamente começar dessa forma já esse bate-papo nosso. Como que começou isso, cara? Esse negócio de escrever, ser escritor, como que começou isso? Começou em 2009. 2009 eu tive uma ideia de escrever um livro
sobre comunicação, mas eu não queria um livro técnico, William. Eu queria um Aham. livro mais simples, mais objetivo, que ajudasse todos os profissionais, Sim. todas as pessoas a desenvolverem a sua comunicação. Aham. 2009, fiz o convite ao Reinaldo Polito, que é o maior nome, né, no Brasil Sim. de oratória, de comunicação. E na época, dos 10 livros mais vendidos da lista ali da revista Veja, Aham. acho que 4, 5 eram do Reinaldo Polito. Eu Ah, ainda não o legal. conhecia, Aham. e daquela forma ingênua de Sim. mandar um e-mail: "Olha, sou seu fã, gostaria de convidá-lo para fazer o prefácio do meu livro". E para minha surpresa, ele aceitou, fez o prefácio, e eu lancei em 2010 o livro A Arte de Convencer. Tenha Eu uma lembro. comunicação eficaz e crie mais oportunidades na vida, é o subtítulo. Então acho que você se lembra, acho que você Sim, teve eu teve no lançamento, acho que eu tive lá, né. no lançamento, e de lá para cá foram 7 livros publicados. Uau! Tive a oportunidade na sequência de publicar Comunicando com Estratégia, que é um livro também voltado nessa área de comunicação. Depois eu lancei meu primeiro livro de contos e crônicas, Balaio de Gato, que inspirou algumas histórias de Lembro Balaio de também. Gato, inspirou um filme longa-metragem já Uhum. produzido Sim. e 2 outros filmes em produção, Que legal, até filme. até Que filme baseado isso, nessas histórias. que maravilha. Depois eu voltei ao tema de comunicação, lançando Comunicação na Dose Certa. Aham. Em outubro do ano passado, eu lancei o meu segundo livro de contos e crônicas, que é o Democracia numa República de Estudantes. Um livro com histórias vividas e Sim. inventadas da época em que eu morei em Uberlândia, morei numa república de estudantes. Então, grande parte desse livro já está pronto há 25 anos. Foi Uau! quando eu morei e estudava jornalismo em Uberlândia. E eu falei: "Pô, tá na Sim. hora de publicar". Claro Aham. que muitas mudanças, né, William? Sim, De lá certamente. para cá muita coisa mudou, Certamente. mas o livro está muito engraçado e traz conflitos, dia a dia e alguns devaneios e histórias engraçadas aí desse universo universitário, de pessoas que Sim. moram em república de estudante. E eu tive a oportunidade também, além desses livros autorais, de ser coautor de 2 obras, técnicas, Aham. digamos assim. Um livro que conta a história dos 35 anos do Cicobi Crédito Rural, que é uma Hum. grande cooperativa da cidade de Rio Verde, Sim. e agora, no mês passado, aliás, nesse mês, na segunda semana de março, eu fiz o lançamento também como coautor, escrevi a história da Cred Brasília, uma cooperativa de Brasília, uma importante cooperativa de Brasília. Então sejam livros voltados à comunicação, livros voltados à literatura, contos e crônicas, e agora também livros que narram a história de instituições que deixam seus legados aí registrado na história, né. Que legal, excelente. Qual foi o primeiro livro mesmo? Primeiro tem o título A Arte de Convencer, Legal. porque só se vence e convence na vida, William, por meio das palavras, por meio da prática de uma boa comunicação. Por isso é tão importante o desenvolvimento da comunicação. Sim. Hoje, o mercado valoriza muito mais os aspectos comportamentais, aquele profissional que sabe se comunicar, Sim. do que exclusivamente aquele profissional técnico. Aham. Por quê? Porque às vezes ali o que tem bom comportamento, pratica uma boa comunicação, ele tem facilidade de aprender a questão técnica. E às vezes um técnico que não tem essas habilidades comportamentais Sim. tem mais dificuldades. E se a gente observar, a comunicação é cada vez mais valorizada. Por quê? Porque o mercado busca profissionais que sabem se comunicar, e quem sabe se comunicar trabalha melhor em equipe, Aham. dá mais resultado Sim, e exerce melhor a liderança. certamente. Essa na ordem eu não sei, a gente não combinou, mas são 7 livros até aqui, né, até essa democracia aqui, né, esse da democracia. Você consegue falando de um dos que você lembra, porque às vezes são livros, né, que
Já tem tanto tempo que escreveu, eu sei que a gente às vezes não lembra de tudo, mas me fala dos que você lembrar, desses 7. Você falou do primeiro, vamos lá, de lá pra cá. Eh, eu A Arte de Convencer, que é um livro que tem um prefácio do mestre Reinaldo Polito, um livro que aborda a comunicação interpessoal. Depois veio Comunicando com Estratégia, também aborda a questão da importância do desenvolvimento da comunicação interpessoal e traz também um elemento importante, que é a importância do planejamento estratégico pessoal. Excelente. A gente participa, né, eu Sim, como, trabalhando no mercado corporativo, você também deve ter participado de muitos planejamentos sim, estratégicos de sim, empresas. sim. Mas e o nosso? Ah, Onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? legal. Quais são os meus pontos fracos, meus pontos fortes? Quais as habilidades eu preciso desenvolver? Quais são as oportunidades que surgem no caminho? As dificuldades, enfim. Então, esse livro também traz esse aspecto. Hum, Depois veio Balaio de Gato, que é o sim. livro de contos e crônicas, né? Esse o lançamento dele foi lá no Bougainville? No Foi, Bougainville, eu participei lancei, desse acho lá. que você Fui lá. também me prestigiou Foi, mais foi. uma vez. Sim. E desse livro surgiu, inspirou 3 produções cinematográficas, Que né? legal, cara. E depois eu voltei ao tema da comunicação, com o título Comunicação na Dose Certa, que é justamente aquela questão do, não sei se você já ouviu, quem está nos ouvindo talvez já tenha ouvido essa história, a diferença entre o remédio e o veneno. Sim, A diferença está justamente na dose. sim, Se a dose for pouca, o remédio não surte efeito. sim. Se a dose for exagerada, o remédio pode se transformar em veneno. Excelente, verdade. Então, tudo na vida, inclusive na comunicação, a gente precisa praticar na dose certa. Porque engana-se quem pensa que se comunicar bem é falar demais. Aham. Pelo contrário, Uhum. os falantes descomedidos, assim como o peixe, corre o risco de morrer pela boca. Verdade, Quem fala demais não necessariamente pratica uma boa comunicação. é verdade. Tem esse mito também até no meio da negociação e em vendas, né. Eu também, como já trabalhei em várias empresas e já fiz prospecção, já fiz treinamento, enfim, contratação e demissão, principalmente na área de vendas, o pessoal pensa: "Eu falo muito, então ele aprende muito". Nem sempre é assim, né, na verdade é até pior falar muito, né. Nem sempre. Às vezes o cliente já está na decisão de compra, já está para fechar o negócio, você já falou tudo, aí ele decide comprar, você traz uma informação a mais, desnecessariamente, e essa informação pode despertar nele uma dúvida. Será? Pode ver algo naquela compra, naquele produto que ele ainda não tinha analisado. Sim. Desiste da compra. Aham. Então, falar demais dá bom dia a cavalo, né? Então, Exatamente, como verdade. é que tem que ser a comunicação? Na Na dose dose certa, certa, que é o excelente. título desse meu livro. Aham, Aí depois, para finalizar a questão dos livros, veio Democracia numa República, aham, de contos e crônicas, aham. e 2 livros por encomenda, que eu fui coautor Sim. juntamente com a jornalista Maraísa Lima, que foi o livro da história do Cicobi Cred Rural, uma grande cooperativa de crédito de Rio Verde, e a história da Cred Brasília, uma cooperativa também localizada em Brasília. Então, são ao todo 7 obras. Pô, que legal, parabéns já, de antemão eu te dou Obrigado. parabéns. Vamos lá, você também é palestrante, né? É palestrante há quanto tempo? Há quantos anos? Eu comecei primeiro eu lancei o primeiro livro Aham, e surgiram alguns convites. sim, E aí comecei a atender pontualmente. Aí com o segundo livro, também da área de comunicação, esses convites aumentaram, e aí eu falei: "Opa, tem esse nicho que eu preciso me preparar e desenvolver bem". sim. Então eu comecei, assim, a palestrar propriamente em 2014, 2015. Então tem 20 anos que eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento não apenas por meio dos livros, Sim, mas também por meio de palestras, por meio de treinamentos, e o meu tema, comunicação. aham, E se a gente observar, William, comunicação está na base de tudo. sim, Se eu preciso exercer a liderança, eu preciso aprender a me sim, comunicar de forma eficaz. claro.
Se eu preciso atender bem o cliente, falamos agora em vendas, Sim, eu preciso o quê? Além de conhecer o produto ou serviço que eu estou vendendo, eu preciso ter uma comunicação eficiente. sim. Então, se eu preciso desenvolver o trabalho de equipe, eu preciso ter uma comunicação clara para poder delegar e para poder ter claro com a equipe qual a diretriz, qual a direção a seguir. Então eu trabalho o tema comunicação, comunicação oratória, Aham. ensino CEOs, líderes políticos, enfim, gestores a se comunicarem bem também em público. Então Sim. tem um curso de oratória, tem um curso de redação empresarial. Que Às vezes a legal. gente fala de comunicação, mas está muito ligado à fala, à negociação e à oratória. Sim, Mas nos dias de hoje, com o WhatsApp, com cada vez mais negociações, você precisa utilizar a comunicação escrita, então é necessário o desenvolvimento sim, também dessa habilidade. sem dúvida. Então tem o curso de redação empresarial, Que legal, cara. oratória, comunicação e feedback, comunicação na dose certa, enfim, temas ligados à comunicação e pelo fato de ter uma atuação também no cooperativismo, Sim. eu abordo também palestras do tema cooperativista. Vendas também, né. Então, negociação, comunicação e vendas. Negociação, comunicação, atendimento e vendas, Que legal. e oratória e redação empresarial. São as bases aí, das soluções educacionais que eu ofereço para o mercado. Tá, eu sempre brinco aqui com meus entrevistados, é o seguinte, eu sempre trago pessoas aqui que eu admiro. E você é um cara que eu admiro, né, um amigo que eu admiro, né, muito. Só que a gente tem o assim, o hábito nós, não é só você, é privilégio seu. A gente tem um hábito muito de romantizar as coisas, né. Eu quero saber como que foi o início disso aí, você já nasceu um cara que se comunicava bem, negociava bem, como é que foi o antes, lá nos primórdios mesmo, assim? Você já teve alguma gafe antes de ter o conhecimento e a bagagem que você tem, claro, tô dizendo assim. William, eu era uma criança, um adolescente extremamente tímido, não sabia conversar com as pessoas e a timidez me bloqueava demais. Eu me lembro ainda na faculdade, fui fazer uma apresentação de um trabalho de grupo, estudando jornalismo. Chegou o momento da minha apresentação, da minha parte de apresentar o trabalho. Eu comecei a olhar para os meus colegas, as mãos suadas, o coração batia acelerado, Aham. parecia sair pela boca. Eu simplesmente travei. O professor me olhando, todo mundo me olhando, e de repente eu olho assim na carteira. Qual que foi a minha reação? Pego os meus materiais e saio correndo da sala de aula. Não Meu foi no Deus. ensino médio, Aham, foi na faculdade. aham. E morava em república, Sim. inclusive muitas das histórias desse livro, né, É. e essa história, já vou dar um spoiler, Araújo, sem acento, volta ao seu assento. Eu narro essa história pessoal, mas de forma literária. Sim. Depois você vai ler, Ah, e excelente. vai Vou ver essa aham, essa história do ponto de vista literário. aham. Então eu cheguei na república, botei a cabeça no travesseiro e pensei: "Não dá". Não é pra Um mim. profissional de comunicação que não sabe falar em público, Aham, não vai ser um bom profissional. certamente. E aí eu tinha 2 escolhas, 2 caminhos. Aham, Eu morava em Uberlândia, numa república, ou eu voltava para a cidade de Catalão, onde os meus pais ainda moram, aham. batia na porta do dono de posto de combustível, onde eu trabalhava, e pedia o meu emprego de lavador de carros novamente, ou eu ficava em Uberlândia para superar esse desafio, superar essas dificuldades. E tudo na vida chega um momento de dificuldades, você tem que ter resiliência, mas um momento de decisão. Sim. Olha, eu não consigo mais avançar, já tentei de tudo, ou eu vou conseguir. E eu não tinha uma escolha, ou eu voltava para o serviço de lavador de posto, ou na cerâmica de tijolos, onde eu trabalhei antes, só trabalho braçal, Aham. ou eu terminava o curso de jornalismo, que seria uma oportunidade para eu ter outros tipos de empregos, Sim. outros tipos de trabalho, além da remuneração ser melhor e Sim. tal. E aí eu falei: "Não dá, eu vou vencer". E aí foi quando eu montei um planejamento estratégico pessoal, que estabelecia leitura de livros sobre o tema,
assistia vídeos e vídeos, comecei a fazer cursos de falar em público, comecei a observar professores, palestrantes, e aí eu desenvolvi uma metodologia própria, consegui destravar a comunicação, desenvolver a oratória, Que legal. e hoje sou professor de oratória. Então, Excelente. alguém que tinha pânico de falar em público, Aham. conseguiu superar essa barreira pessoal, conseguiu se desenvolver e hoje ensina pessoas a também a desenvolver a oratória. Excelente. Quem que imaginaria você hoje na situação que você está, na posição, né, que você ocupa hoje, que você trabalhou, por exemplo, como frentista, lavador de carro, né, essas coisas, as pessoas, elas criam um mito, assim, não é um mito, é um imaginário delas, elas criam algo, né, um estereótipo na cabeça delas mesmo. Então, ficam bloqueadas de ler um livro, ficam bloqueadas de participar de uma palestra. O próprio empresário, né, às vezes ele tem esse problema de comunicação, mas ele acha uma vergonha talvez procurar ajuda, né, e ele não tem essa mentalidade de desenvolver os seus próprios colaboradores. É por isso que eu te perguntei, porque eu sei que ninguém nasce pronto, certamente eu também tive muito bloqueio. Eu ainda sou um cara tímido, mas só que a gente sabe que a gente enfrenta a timidez, não é isso? Você aprende a lidar com ela, né, assim, então Eu continuo tímido, eu assim também como sou um cara você. tímido. Na verdade, não tem como perder a timidez. É, Só que chega um determinado momento da vida que a gente precisa decidir. sim. Precisa decidir ser maior do que a timidez. Hã. Precisa decidir, William, de que a timidez não pode ser maior do que os nossos sonhos, do que os nossos objetivos. Perder a timidez, ninguém perde, Sim. mas é possível controlá-la, é possível vencer e dominar a timidez, e tanto eu quanto você somos prova disso. Exatamente. Eu, na verdade, assim, eu passei por isso na faculdade igual você. Eu aprendi na faculdade mesmo. E falando sobre faculdade, sobre esse aprendizado, nós vamos para um breve intervalo agora, é 2 minutinhos, a gente já volta. Eu quero agora, assim, realmente aprofundar mais. Quero que você conte algumas histórias aí, legais, que eu sei que você tem de empresa e tudo mais, para trazer mais aprendizado pessoal. É 2 minutinhos. A gente tem que faturar. Presta bem atenção nessa propaganda, nesse comercial que vai passar, porque ele é muito importante para você. É 2 minutos, fica aí comigo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Tá transformado. Goiás no seu melhor está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje aqui, como aqui na Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. Eu estou aqui com meu amigo Luiz Augusto, que é autor de 7 livros, e o filho mais novo dele é esse aqui, ó, Democracia numa República. É o filho mais novo dele. A gente terminou o último bloco agora falando sobre as nossas experiências, né? Eu também na faculdade foi assim. Eu era muito tímido, tive até muita dificuldade com isso, óbvio. Mas na faculdade eu descobri uma coisa: tinha aquela pessoa que era caprichosa, sempre na turma tinha, que era caprichoso para estudar, pra fazer cartolina. Na minha época era assim, né, cartolina com apresentação, aí tinha aquela pessoa da letra mais bonita, o outro que era muito inteligente e tal. E eu falei: "E agora, hein, como é que vai ser?".
Aí eu percebi que todo mundo ninguém queria apresentar o trabalho, que antigamente tinha muito disso, né. E eu não sei se hoje ainda tem, mas enfim. E eu descobri uma brecha, eu falei assim: "Eu também tenho medo, mas como ninguém tem coragem, eu tenho medo, mas também eu tenho coragem". E aí eu comecei as turmas de todos os períodos que eu estudei, e eu apresentava os programas. Então foi uma saída que eu comecei a trabalhar essa questão da comunicação. Mas depois disso tive que ler muito também, estudar muito, mas foi aprimorando, isso é muito legal. E a gente estava falando aqui, eu perguntei para você, assim, de algumas histórias, por exemplo, que a gente vê falando de negociação, falamos de vendas, né, e aí eu perguntei se você tinha alguma história para contar sobre essa questão aí. né. Então, em relação ao atendimento, vendas, a gente primeiro a gente tem essa eu não digo que é regra, né, Aham. mas muita gente fala que você tem que atender o cliente como você gostaria de ser atendido, Essa que na verdade não, né, não, porque as pessoas são diferentes. sim, Eu preciso observar exato, para entender melhor como aquele cliente gostaria de ser atendido, sim, porque as pessoas são diferentes. só totalmente. Tem pessoas que são visuais, Aham, então a pessoa visual eu preciso mostrar para ela o sim, produto, aham, mostrar imagens, enfim. Tem as pessoas sinestésicas, aham, né, já viu aquele amigo que conversa com a gente sim, dando tapa: "E aí, aham, tudo bem?". sim, Então você pega um cliente assim, cumprimenta, sim, faz o toque, pede pra ele entrega o produto para ele pegar, para ele sentir, né. Enfim, e tem as pessoas que são auditivas, às vezes pega: "Ó, separa uma camiseta da cor tal e voa aí". aham, Então, a gente precisa entender a forma como o cliente prefere ser atendido, não sim, a forma que eu gostaria de ser aham, atendido. Então, por isso, na questão do atendimento, nas vendas, a gente precisa, além da boa comunicação, muita observação. E às vezes, William, você atender a expectativa do cliente, não necessariamente você estará fazendo um bom atendimento. sim, Eu me lembro de um caso que sintetiza muito isso. Uma vez eu marquei um almoço com um amigo, e aí ele foi até a empresa onde eu estava, falei: "Vem para cá, aqui a gente vai no meu carro, vamos conhecer um restaurante novo e tal". A gente estava organizando alguns negócios em parceria, e de repente ele chegou, quando eu cheguei no estacionamento, o pneu do carro furado. Eu falei: "Nossa, e agora?". Eu olhei no relógio, não vai dar tempo de trocar e tal. O que que a gente faz? Esse amigo falou assim: "Não tem seguro?". "Tem". "Então, deixa a chave na portaria, liga para a seguradora, o borracheiro vem e troca. Enquanto isso, a gente almoça aqui mesmo, por aqui por perto, e o outro dia a gente vai nesse novo restaurante". Falei: "Ah, ah, legal". Deixei a chave, organizei, beleza. 2 horas depois, volto, olho de longe o pneu murcho. como assim, né? Eu falei: "Gente, mas 2 horas, a seguradora me disse que meia hora o borracheiro estava aqui. Aham, Será que pelo fato de não estar aqui, ele não quis fazer o serviço?". Cheguei no porteiro lá, falei: "Tudo bem, o borracheiro esteve aqui?". "Esteve sim, senhor". "Pô, mas esteve aqui e não fez o serviço?". Já ah, pensei: "Mas ah, mas por que que ele não fez a troca do pneu?". Ele fez. Ele tirou o pneu furado e colocou o estepe vazio e foi embora. boa. Mas qual que era a minha demanda? Aham, Não era a troca do pneu? sim, claro, Agora me pergunta, eu fiquei satisfeito? não, Não. Na sequência, eu liguei para a seguradora e sugeri, falei: "Olha, na próximo atendimento, exija do prestador de serviço que ele tenha uma bomba, ou que ele pegue o pneu, vai no posto, hein". sim, Por quê? Porque essa troca fica não, elas por elas, ou exatamente. seja, não adiantou nada, Não né. resolveu o problema, né? Então, isso mostra que nem sempre você atender a demanda do cliente, você pode gerar satisfação. Verdade. Então, nós falamos de observação, de Sim, comunicação, então eu sim. preciso entender realmente qual é a necessidade e o que fazer para deixar aquele cliente satisfeito e fiel à minha marca. É verdade. Porque assim, você falando, eu lembrei, eu também falo sobre isso quando eu vou falar sobre vendas. Pessoal, eu não posso te tratar como eu gostaria de ser tratado. Sim, Um exemplo clássico disso é quando você convida um casal para jantar na sua casa, por exemplo. Aí você fala assim, aí sua esposa fala assim: "Nossa, vou fazer aquela carne assada, ou sei lá, aquele pernil", não sei, uma carne, né, e você vai e fala: "Por quê?". "Porque eu amo, né, eu amo esse tipo de carne, então eu vou fazer o meu melhor para os meus convidados, né".
aí compro refrigerante, compro um monte de coisa, né, compro doce, aí eu vou e convido aquele casal para jantar. Quando chega na minha casa, aí eu descubro que o casal é vegano, né, não toma refrigerante, ou seja, você fez o seu melhor, mas foi para você, né. Então o correto é o seguinte, pergunta para o casal, qual que é o prato, predileto de vocês? Vocês comem carne? Como é que é? Porque eu vou contratar alguma coisa que seja agradável, porque aí sim, você vai agradar a pessoa que você está convidando, que ou seja, o objetivo vai ser atingido, como foi o caso do pneu aí, né, porque o cara trocar um pneu furado por um pneu murcho ou furado, ou seja, Não não resolveu o adiantou, né. problema, não resolveu. Mas na cabeça dele, ele Sim, claro, cumpriu, eu fui lá e fiz o atendimento, né, fez o saí atendimento. do Ele fez a troca, fiz a troca, troquei só com o pneu, troquei o pneu, trocou o pneu, ok. mas resolveu o problema do cliente. De jeito nenhum. Então o cliente não ficou satisfeito, né, o objetivo não é alcançado. Eu te falo isso porque é o seguinte, assim, quando como você, por exemplo, além de especializar na área da comunicação, você também dá essas palestras, né, então assim, Sim, é importante observar essa questão da comunicação, é muito importante, principalmente comunicação efetiva, né, porque se você faz uma comunicação que ela é intencional, que na minha opinião, toda comunicação, ela tem que ser intencional, ou seja, você tem que ser um objetivo, o que que você quer alcançar com aquela comunicação, isso é muito importante. Então, você como um especialista em comunicação, certamente você vê muito isso na empresa, né. Porque eu penso assim, Luiz, a gente traz isso desde a infância, né. A gente não fala exatamente o que o filho da gente deve fazer, ou você não fala o que que ele quer, você não fala para ele o que você quer que ele faça. Você grita com o menino, né, fala um monte de coisa para ele, mas o objetivo mesmo, o que que você quer? Aí o menino fica perdido, porque ele não sabe exatamente o que que meu pai quer, né, que eu faça. Então eu vejo que se a gente traz isso para o mundo corporativo e para o nosso dia a dia. e o Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, Sim, ele diz, tem uma frase que simboliza um pouco do que você disse neste momento. sim, Para ele, 60% de todos os problemas de uma empresa decorre de falha de comunicação. Então, 60% de todos os problemas numa empresa decorrem de fluidos na comunicação. isso é muita E não, coisa. e não é, e ele não direciona que são problemas administrativos, comerciais, todos os problemas. Então, a comunicação é um gargalo em todas as corporações. Sim. Eu já palestrei, fiz treinamento em multinacionais, Uhum. assim, gigantes, que têm ruídos de Sim, comunicação. certamente. Assim como pequenas empresas. Então, Aham. assim, a comunicação é um desafio, o aprimoramento da comunicação para todas as empresas, principalmente a comunicação com feedback, Sim, porque comunicação não é o que a gente diz, é o que é o o que outro o quer. outro entende. Certamente. E o pior erro na comunicação é a gente acreditar que ela ocorreu, porque às vezes ela não ocorre. Aham, Eu digo uma coisa, a pessoa não entende, eu digo alho, ela entende bugalhos, aham. traz um relatório, alguma coisa, ah, mas eu achei que era isso. Então, como é que a gente tem certeza que a comunicação foi clara e assertiva e que o outro entendeu aquela mensagem que a gente quis transmitir? Provocando feedback, Sim, praticando feedback. sim, Então, você entendeu? Então, assim, o pessoal que está nos assistindo, está no dia a dia, não entendeu, não compreendeu aquela diretriz do gestor, do diretor, não entendeu qual é o tipo de relatório, pergunta. Perguntar é melhor do que fazer errado. sim, Então, comunicação só acontece quando há o entendimento. sim. Eu vejo isso que é muito importante você estar falando, porque eu vejo que isso é comum nas empresas, nas organizações, mas eu vejo assim, Luiz, eu vou bater mais uma vez, isso é uma teoria minha, tá? A gente traz muito isso da infância, porque a gente faz assim, os pais da gente muitas vezes, por falta de informação da época, né, enfim, e falta de conhecimento mesmo, não por falta de amor, mas por falta de conhecimento mesmo. Quantas vezes o pai fala para o filho: "Mas que menino burro, já te expliquei uma, te expliquei 2, expliquei 10 vezes". E como a gente, né, aprende isso, você traz isso para a empresa. Às vezes você tem um colaborador que você chama ele de burro, porque você explicou para ele uma, 2, 3 vezes, mas não respeitou, por exemplo, uma regra básica de perguntar, né,
e não avaliou o seguinte: cada ser humano é de um jeito, igual filho. Você não cria todos os filhos do mesmo jeito. Tem personalidade, tudo. Inclusive, levando em conta o que você falou. A comunicação de cada um é de um jeito. A forma de aprender de cada ser humano é de uma forma. Então, uns aprendem a ter mais facilidade vendo, né, outros ouvindo, outros sentindo. E às vezes o comunicador, assim, eu lembro que a gente, né, você é especialista, não vou aqui entrar muito na sua seara, que você tem muito mais bagagem que eu, mas enfim, o comunicador, o erro sempre é do comunicador, né. A responsabilidade sempre é do comunicador. Só que nós tendemos até a gente cobra isso do colaborador como diretor de empresa, mas a gente não atenta isso pra gente, por exemplo. O cara não entendeu, você fala: "Mas cara, vou ter que mandar esse cara embora, esse cara é burro demais". E cara, eu expliquei uma, expliquei 2, expliquei 3, esse cara não entendeu. Então assim, eu penso que isso é comum dentro da corporação, né. Isso acontece de forma costumeira mesmo. Mas, assim, você disse um ponto verdade e muito interessante, que é responsabilidade de quem quer transmitir a informação. Sim, Então, se eu quero transmitir uma informação, a responsabilidade é minha, de adaptar a linguagem de acordo com o perfil daquele público sim, e usar a melhor forma de transmitir aquela informação para aquele perfil de ouvinte. sim, Então, cabe a mim fazer essa adaptação, porque é diferente você, por exemplo, fazer uma apresentação comercial num conselho de uma grande empresa. sim, É diferente você fazer a mesma apresentação das mesmas soluções para o chão de fábrica, sim, para o pessoal mais técnico. sim, É completamente diferente a forma, o vocabulário, o tom de você transmitir uma mensagem para crianças. sim, Então, para pessoas mais idosas. Então, cabe essa observação do comunicador fazer toda essa adequação. sim. Porque há várias formas de se dizer a mesma coisa. Aham. Agora, eu quero transmitir, então sou eu que tenho que adaptar toda a minha linguagem, a forma, para que o outro entenda melhor a minha mensagem. Sim, Eu preciso ser simples. E simples, William, não significa ser simplório. aham, Simples significa ser acessível. A minha linguagem, a minha mensagem precisa estar acessível sim, para que o outro entenda melhor. E na dúvida, se eu não tenha sido muito claro, eu promovo feedback. aham. Pergunto para me certificar de que a pessoa realmente compreendeu o cerne da minha mensagem. Sim, você falando aí, eu fico na minha cabeça lá divagando aqui, porque assim, a gente pega no dia a dia, né, por exemplo, eu tenho vários amigos e clientes também, que são da área corporativa, né. E eu estava até lembrando aqui uma coisa que causa muita confusão, por exemplo, como você disse que até você ensina isso também, né, pessoal, tô até afirmando isso essa questão para o pessoal entender a importância, daqui a pouquinho eu quero até que você fala sobre isso, da importância de realmente contratar você, por exemplo, para ajudar essa empresa na parte da comunicação. Porque eu vejo tanto atropelo, assim, na comunicação, por exemplo, né, em conversa simples, corriqueira do WhatsApp, por exemplo, né. Cada pessoa avalia de um jeito. Eu tenho um grande amigo de muitos anos, ele foi até concunhado meu, ele tem um trato, forma de avaliar, porque, assim, a mentalidade nossa, cada um responde conforme aquilo que ele acredita, né, que é certo, que é correto. Ele, por exemplo, ele te manda uma mensagem pelo WhatsApp, mas se você não responder essa mensagem do WhatsApp, ele fica, né, daquele modelo. E se você então deixar para responder no outro dia, ele te fala barbáries, te manda um áudio, te fala um monte de coisa com relação a isso. Mas é o seguinte, eu fiz essa provocação para a gente começar, a gente vai para o intervalo agora, é 2 minutinhos e a gente já volta já. 2 minutinhos, não sai daí não. Dá tempo ainda de você convidar seu amigo, seu colega, permanece aí conosco, que eu tenho certeza que no próximo bloco nós vamos falar muito mais ainda que vai te ajudar. É 2 minutinhos, a gente já volta. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor
Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje aqui com meu amigo Luiz Augusto, que é escritor, que é palestrante, e ele está aqui com o seu filho mais novo, Democracia numa República. Já escreveu 7 livros já, não é isso? Especialista em comunicação, negociação e vendas. No último bloco a gente falou aqui, né, falando sobre essa, como você também ensina, você pode falar com muito mais propriedade, a questão da redação, né, da comunicação também escrita, né, e falada. Eu até citei aqui um exemplo de um conhecido, comportamento dele drástico com relação a clientes, ele fala, trata os clientes dessa forma. Então, assim, o que você tem muito mais experiência do que eu e muito mais capacidade para ensinar um empresário. Estou falando assim da importância da comunicação para o empresário, né? Certamente. O desafio da comunicação escrita, ele é ainda maior. Por quê, William? Porque diferentemente da comunicação verbal, eu estou numa conversa, eu tenho a expressão facial, eu tenho o tom de voz, Sim. e isso facilita o entendimento. Na escrita, não. Aham. Por exemplo, o que acontece quando você recebe um texto no WhatsApp, tudo em caixa alta? Nossa, assim, eu, como a gente já entende um pouco mais, você sabe que a pessoa está gritando ali, né? A sensação que a gente tem É. é que a pessoa está nervosa Sim, e está gritando sim, conosco, não é verdade? sim, Pode ser que ela não tenha exatamente. essa Às vezes intenção. é só um hábito, né, É que ela um tem. hábito, mas como comunicação não é o que a gente diz ou escreve, Sim. é o que o outro entende, Aham. então transmite essa mensagem. Então a comunicação escrita, ela está cada vez mais utilizada no dia a dia nas empresas Aham. para fechamento de negócios, o atendimento via WhatsApp. Sim, Então é importante que tenhamos uma comunicação clara também na escrita. sim. Mais clara ainda em função de não ter o tom de voz, Aham. a linguagem corporal, Sim, a expressão facial. sim. Então o texto está ali, de repente você escreve alho, a pessoa entende bugalhos, Sim. e aí fica nervosa igual o seu amigo aí da história. Não, ele é absurdo, eu falo, cara, não tem condições esse comportamento seu não, mas enfim. Então, assim, eu falo por isso, porque a gente trata o tempo todo, hoje ainda, vindo no Uber hoje, eu falei pro cara, como é que ninguém vive mais hoje sem internet, e muito menos sem WhatsApp, né? Não vive mais, assim, é impossível. Tanto é que quando tem algum bug, algum pane, né, no WhatsApp, Instagram, na Meta, né? O povo fica louco, né? Enfim, eu vejo muito isso, porque no meu trato do dia a dia, eu me vejo muito assim. Tem empresários que, por exemplo, penso que é a geração mais antiga, né, mais pessoal mais geração X, né, eu já ligo logo, porque quando eu estou escrevendo, que eu estou vendo que a pessoa está interpretando errado, que eu não, em relacionamento então, né, você tem problemas por conta disso. Então eu prefiro muitas vezes, no mínimo, mandar um áudio, né, às vezes eu tomo cuidado para não mandar nenhum podcast, né, uns 5 minutos de áudio, mas eu prefiro ou mandar um áudio, ou no mínimo mandar um áudio, ou ligar mesmo. Mas só que o pessoal hoje eles não atendem, né, hoje ninguém quer mais falar no telefone, né, hoje a gente quer só falar pelo WhatsApp mesmo.
Então eu vejo essa importância da comunicação em tudo também, sabe, Luiz? Sim. E assim, a gente precisa perceber qual é a forma que o outro prefere ser acessado. Sim. É o que você disse, telefone para ligação parece que já não é a principal função do telefone, Não, é ali não é. por mensagem de WhatsApp. Sim. Então eu sou mesmo da geração, sou parecida, somos Aham. mais ou menos da mesma idade, Sim. então eu sou muito auditivo, eu Aham. gosto de falar, gosto de Sim. ouvir, de explicar, de querer entender mais. Mas eu preciso entender que a minha comunicação precisa ser adaptada ao outro. Sim. Então, nesse sentido, quando eu mando uma mensagem e vejo que está difícil a negociação ali, o que que é a minha sugestão? Se ele escreveu, você escreve. Posso te encaminhar um áudio para ser mais claro aqui nesse Sim. ponto? Ou você prefere que eu te ligue em determinado horário para te explicar melhor os detalhes dessa proposta? Sim. Deixa o outro se sentir mais à vontade e te dar o direcionamento. Então, se eu quero transmitir a mensagem, eu vou ter que me adaptar, Sim. ok? Agora, se o outro te mandou um áudio, significa que ele prefere ser acessado por Sim. esse canal, por esse Certamente. tipo de comunicação. Aham. Aí você responde, mas evite mandar o áudio de cara, Aham. ou pelo menos peça permissão. Posso te Sim. encaminhar um áudio? Sim. E como você brincou, o áudio, hoje 30 segundos já está longo, né? Sim. Um áudio breve, eh, bem bem focado na mensagem dele. É, porque é importante muito, né, essa comunicação efetiva, por quê? Porque muitas vezes você pode perceber, se a pessoa te manda um áudio de 1 minuto, 2 minutos, esse áudio ele é repetitivo demais, assim, o que ela queria falar muitas vezes, ela já falou lá no início, né, já nos primeiros, sei lá, 20, 30 segundos. Mas aí ela continua repetindo, 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 repetindo. Eu tenho amigos assim, enfim, mas é comum. E é muito legal essa observação, porque realmente, assim, é igual o chat GPT, eu brinco muito com o chat, né. Eu brinco, às vezes eu uso uma linguagem, assim, mais, não coloquial, mas é assim, mais uma linguagem mais, às vezes até brincando com algumas gírias, algumas coisas. Eu falei: "E aí chat, beleza?", né, eu falo assim, só para ver ele repetindo se ele começa a te tratar daquela forma, né. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela é a inteligência que juntou todas as inteligências do ser humano e foi criada a inteligência artificial, né. Tem gente que fala assim: "Ah, a inteligência artificial é mais inteligente do que tudo". Não é, na verdade é porque reuniu tudo que existe, né, de informação e colocou ali. Mas é muito importante fazer isso aí, porque realmente tem gente que se sente agredida, ainda mais essa geração de hoje, para atender uma ligação, por exemplo, né. Hoje a gente tem aquele mito, assim, de: "Eu não tenho tempo, então eu tenho que", né, assim, enfim, mas Eu sofro com as minhas filhas, né, tem uma aham. de 12 e 17 anos e outra de 17 anos. Então, elas não ligam, não falam, é só Aham. conversa no Eu WhatsApp. também sei muito bem que é isso. Sabe como é que é, né. Mas você falou a questão de informações, o jeito que a gente transmite as mensagens, é muito importante também saber diferenciar o que é conhecimento de informação. Não Sim. sei se você já ouviu a história, o exemplo do tomate para Ah, da fruta, não, mas pode falar, é legal. então, tomate é um fruto, Sim, ok? sim, Isso é a informação. sim, Qual é o conhecimento? É saber que mesmo sendo um fruto, o tomate não vai na salada de frutas. sim, Então é muito importante a gente distinguir essa questão do conhecimento e da informação, sim, e para a gente tomar melhor as decisões. Eu sim, me lembro recentemente, em 2023, fui fazer uma viagem com a família para a praia, para o Nordeste, e viajo com as minhas crianças, né, desde 2 aninhos, 3 aninhos, sempre levo a certidão de nascimento, sim. tranquilo. Aham. 2000 agora 2023, numa viagem, eu falei: "Pô, além da certidão de nascimento, vamos levar também o CPF das Sim, 2 filhas", tinha feito e tal, como um documento a mais. sim, Levei Peguei os documentos, fui fazer o check-in de viagem, atendente da companhia aérea disse: "Olha, não tem como fazer o check-in da sua filha de 13 anos". Falei: "Por quê?". "Por conta do documento de identificação". Então, qual é a informação que nós temos, que eu tinha até então? Que é necessário para crianças documento de identificação. sim,
Para adultos, documento com foto, Sim. ok? Aham. A minha filha, 13 anos, eu não tinha o conhecimento que a partir dos 13 anos também é exigido documento com foto. Hum. E eu não tinha esse documento com foto. Certamente quase ninguém tem, né, essa informação, né. Então já fica a dica, 13 anos, a partir de 13 precisa. Só que aí você tem que ter um equilíbrio emocional. Sim. Adiantaria eu brigar com o atendente? Não, Porque certamente. talvez ele me liberaria, eu teria problema na volta. Fiz uma boa comunicação, disse que não tinha conhecimento, perguntei se haveria uma possibilidade. Falou: "A única possibilidade", até então eu não sabia, existe um departamento na Secretaria de Segurança Pública, onde se faz o registro de identidade, o RG, de documento de identificação, de forma urgente, 24 horas. Ué, Então eu voltei com a família, fui lá, meu aproveitei, já Deus. fiz da caçula também, na Aham. época tinha 9 anos, a identidade, e perdi um dia de viagem. Meu Deus. Aí jogou para o dia seguinte, mas perdi um dia de viagem por quê? Por falta de conhecimento. Sim, Porque não basta, em alguns momentos como esse, ter a informação, sim, você precisa ter o conhecimento. sim. E eu não tinha um conhecimento que a partir dos 13 anos é necessário um documento com foto. E aí é falta de comunicação de todos os lados aí, né, porque a empresa não poderia ser tão rígida assim, né, porque não é uma obrigação nossa de saber, é uma obrigação deles se comunicar, mas como que vai ter uma comunicação para todo mundo ser informado nisso? Não é igual uma lei de trânsito, que você tem que estudar para tirar uma CNH, é complicado. Mas a informação tínhamos em um documento. Aham, sim, Eu não claro. tinha o conhecimento que a partir dos 13 anos necessitaria de um documento com foto. Sim, claro. Perdi um dia de trabalho, ganhei muito estresse, imagina Sim. a família diz: "Ah, não vai Ah. viajar", mas deu tudo certo e fica o aprendizado, né. Ah, ainda bem que ficou aprendizado. Tem pessoas que nem aprendem, que eu costumo falar aqui, o pessoal fala assim: "Ah, errando que se aprende", mas tem gente que erra a vida inteira e não aprende, né. Então o aprendizado também é importante. Lembrando disso, já que a gente fala de comunicação, de negociação e de vendas, você deve ter alguma experiência onde você foi mal atendido ou deixou de comprar, por exemplo, por um mau atendimento? Já passou por isso alguma vez? Todos nós, né, É, sim. todos nós. Eu já várias vezes, quando eu sinto que o vendedor ou vendedora está de corpo mole, digamos Sim. assim, preguiça de buscar aquela peça lá no estoque para me mostrar, eu simplesmente falo: "Não, eu vou dar uma volta no shopping, passo daqui a pouco", e esse daqui a pouco nunca chega, né, Exatamente. vou em outro lugar. Não. Então, atendimento fundamental, se você se sentir confortável dentro do ambiente, dentro de uma loja, com um bom atendimento, a chance de você comprar mais do que você tinha planejado Sim. inicialmente é maior. Mas se você não gostar do atendimento, você meio que a gente se bloqueia e Sim. fala e não quer saber, né. É porque, assim, é muito comum, né, se a gente for falar sobre essa parte de comunicação, ela é muito ampla, né, assim, muito vasta, tem muito que a gente assim, todo mundo teve várias experiências, né. Um simples shopping, quando você chega lá hoje é comum você chegar num shopping, por conta desse nosso amigo aqui, que é um instrumento muito bom, mas que também ele, né, pode contribuir principalmente as redes de anúncio, né. É comum você chegar num caixa de uma loja e ela tá no WhatsApp ou no Instagram ali, ou não sei o que que é, ou no TikTok, né. E aí você chega, ela nem percebe que você chegou, né. E quando ela deixa de fazer o que ela tá fazendo, parece que você tá incomodando ela, né, assim, é incrível, não é. Hoje, assim, às vezes numa loja chega um vendedor, ele tá na fila, na vez ali para atender, mas ele tá ali ele nem prestou atenção que você chegou. E quando você chega, ou seja, parece que você interrompeu algo muito bom que ele estava fazendo e te atender é uma obrigação. Então eu penso que hoje também tem esse gargalo muito grande dentro das empresas se tratando de atendimento em especial, né. Até o atendimento do Uber mudou, né. Mudou. Antes você tinha uma balinha, carro Exatamente, limpo, é. né, a pessoa perguntava se você queria ouvir um tipo de música ou Exato. não, temperatura do ar. Hoje, carro tudo sujo, Uhum. não tem balinha, não tem mimo, Não liga o ar-condicionado. não liga o ar-condicionado e o motorista já chega com som alto. Exatamente. Você fica constrangido de fazer uma ligação, Exato. você fica constrangido de pedir: "Você abaixa o som um pouco, eu vou Aham. fazer uma ligação", ou "Posso
Pode ligar o ar-condicionado? Posso fechar o vidro, abrir o vidro? Então, eu acho que o atendimento e ruídos na comunicação e essa apatia, infelizmente, o celular é um desses instrumentos, mas está em todo tipo de prestação de serviço. Tá. Parece que o prestador de serviço, seja vendedor ou autônomo, às vezes acha que está fazendo um favor em atender, em fazer um orçamento, enfim. A gente percebe muito, você falou algumas vezes, acho que pelo menos umas 2 vezes, sobre feedback. Qual que seria, assim, um feedback do ponto de vista de que você tem experiência hoje, assim, que você ensina, por exemplo, para o próprio empresário, né, que está nos assistindo aí? Eu costumo dizer que o feedback é como se fosse um jogo de tênis de mesa, Aham, ou ping-pong, né? sim. Que você lança a mensagem, Aham, o outro devolve, reafirmando se entendeu ou não entendeu, ou seja, dando um retorno, um desdobramento daquela mensagem, e ganha ponto quando os dois ali entendem realmente o cerne da mensagem. sim. O feedback, muitas empresas adotam o feedback como uma ferramenta ali de gestão e tem feedbacks anuais ali que você preenche a ferramenta, a plataforma e passa para a sua equipe, né? Sim. Mas o feedback não pode ser apenas o formal uma vez por ano. O feedback tem que ser constante. Principalmente no mundo corporativo, como é que eu sei que o meu colaborador, que o meu liderado está no caminho, se ele está fazendo a coisa certa? Como é que ele sabe? Se não tem o feedback do seu líder, fala, olha, você andou fora da linha aqui, você escorregou aqui, fez isso de errado, a nossa cultura da empresa é assim, Sim. então você reconhece essa falha, reconheceu, precisa de ajuda para entrar no eixo, para mudar a rota, ok, perfeito. Então, você sempre precisa ter a prática do feedback para justamente ir corrigindo ali os comportamentos, o trabalho da sua equipe. Agora, não basta apenas dar feedback corretivo, porque toda vez eu chamo o meu liderado, o meu funcionário, para dar um feedback corretivo, para que ele fez alguma coisa de errado, toda vez que eu chamo na sala de reunião, ele já vai com cabisbaixo. Aham. Já vai, pô, o que eu fiz de errado agora? Não. Feedback também é feito, William, para reafirmar aquilo que o funcionário está fazendo de bom, Sim. para elogiar e falar, olha, estou feliz, você bateu a meta, seu comportamento tem sido alinhado com os nossos valores, nossa missão, nossa visão, continue assim, ou seja, você tem que estimular, Sim, então você claro. tem que dar o feedback tanto Sim. corretivo, quanto também do ponto de vista afirmativo que ele está fazendo a coisa certa. Sim. Porque se você se cala, se omite, o funcionário vai continuar errando, Sim. ou aquele que faz coisa boa, que toda hora bate meta, tem um comportamento exemplar, não tem reconhecimento em momento algum, acaba sendo prejudicado também. Sim, verdade. É porque é fundamental a comunicação e ter essa escuta ativa, né, e estar presente também. Porque às vezes, assim, a pessoa está aqui com o corpo presente, mas a mente dela está divagando em outros lugares, né. É aquilo que eu falei no início, eu acredito que é importante isso, quando você chamar um colaborador seu, você ser uma comunicação intencional. Tipo assim, onde eu quero chegar nessa comunicação? Estou chamando aqui meu colaborador para dar um feedback para ele, é positivo, é negativo, é para motivar ele, mas qual que é a finalidade de eu chamar ele aqui? E toda comunicação, feedback, comunicação, tem que ter uma finalidade. Sim, Então, antes de você transmitir uma mensagem, qual é a finalidade dessa comunicação? Meu objetivo é informar? sim. Não, meu objetivo é entreter, contar uma piada ali, brincar. Hã, O meu objetivo é persuadir, principalmente em vendas. Você sim, não quer persuadir? Então, toda comunicação tem um objetivo. E quando o objetivo é claro para quem quer transmitir a mensagem, mais assertiva fica a sua comunicação. excelente, excelente. Ô Luiz, agora nós vamos para mais um intervalo, o papo tá muito bom, tá fluindo, a gente vai para o intervalo agora, é 2 minutinhos só, e a gente já volta já, fica aí, não sai daí não, é rapidão, a gente já volta.
transformado. Goiás no seu melhor está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estive aqui com o meu grande amigo Luiz Augusto Araújo, que é autor de vários livros, né? E o último livro que ele lançou foi esse aqui, que é o filho mais novo, Democracia numa República de Estudantes. Tá aqui. Luiz, infelizmente nós chegamos ao final, né? Agora realmente chegou o momento dos agradecimentos. Muitíssimo obrigado, né? Fiquei no seu pé aí durante meses aí, mas deu certo. Você conseguiu travar sua agenda para estar aqui hoje comigo. Muitíssimo obrigado, obrigado mesmo. Foi um momento muito importante, de muito aprendizado. Você é uma pessoa maravilhosa, um profissional admirável, muito capacitado. Muitíssimo obrigado mesmo por você ter vindo. Legal, Will, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência. Por falar em sua audiência, estou deixando um exemplar aqui, ó, Democracia numa República de Estudantes. Para você que vê o programa, faz o primeiro comentário, né, Will? Isso, coloca lá, eu quero. Eu quero. E aí a produção do programa vai entrar em contato com você para entregar o exemplar. Agradeço mais uma vez. Quem quiser saber um pouco mais dos meus livros, visite o meu site luizaugusto.com.br, Luiz com Z, Augusto com U, luizaugusto.com.br. Tem um pouco dos meus livros, tem também das minhas palestras, dos meus treinamentos e à disposição também, você que é empresário, empreendedor, para treinar a sua equipe, para destravar e desenvolver a comunicação, a oratória. Conte comigo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e, independente de quais sejam os seus planos, saiba de uma coisa: a prática de uma boa comunicação vai ajudá-lo a resolver a maioria deles. Então, invista na comunicação. É isso aí, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo, mais uma vez, eu espero ter novas oportunidades também. As portas daqui da Alô TV Brasil estão abertas para você. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora, que está sempre nos acompanhando. Aqui na Alô TV Brasil, eu quero agradecer primeiramente aqui ao Leno novamente, a Alô TV Brasil que nos cede esse espaço aqui, e agradecer você que todos os dias estão aqui nos acompanhando, principalmente assistindo aqui o Pode Empreender. Reforçar aqui mais uma vez, você tem em mim um amigo, as portas estão abertas para você. E se você é um empresário que tem o desejo de contar a sua história, entre em contato comigo. Tá? E outra coisa, se você ainda não nos segue lá no YouTube, Alô TV Brasil, clica aí agora, começa a nos seguir, compartilha
esse conteúdo e faça comentários também. E vai lá no nosso Instagram também, Alô TV Brasil, e no meu podcast Pode Empreender OFC e no William David Oficial. Bom, mais uma vez nós tivemos aqui um episódio, um programa fantástico, né? E aqui na TV Brasil, Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. E hoje eu estive aqui com o Luiz Augusto Araújo, meu grande amigo. E como sempre eu quero te dizer, saiba que o Luiz, como um excelente comunicador, que já deu aula, já deu treinamentos na área da comunicação, inclusive em várias multinacionais. Ele começou ali lá de baixo. Então, se você é uma pessoa tímida, saiba de uma coisa: tem cura, mais do que cura, tem como se desenvolver e saber enfrentar com coragem, mesmo com medo. Continue caminhando. Grande abraço a você. Fique com Deus. E até o próximo Pode Empreender. Tamo junto.